Muito bem, mas afinal o que são retas, semi-retas e segmentos de reta? Uma reta não tem início nem tem fim, ou seja, passa por um ponto A e por um ponto B. Para representar uma reta, nós podemos dizer que esta é a reta AB ou dizemos que é a reta U, ou seja, para representar uma reta precisamos de dois pontos ou de uma letra minúscula. Uma semi-reta tem início e não tem fim, ou seja, começa num ponto e passa por outro. Para representar uma semi-reta, podemos dizer que é a semi-reta AB, mas temos que indicar em que ponto é que ela começa. Como aqui começa no ponto A, então colocamos uma bola em cima da letra A. Já um segmento de reta tem início e tem fim, ou seja, começa num ponto e termina noutro ponto. Para representar um segmento de reta, utilizamos dois pontos, A e B, mas para representar que começa no A e que acaba no B, colocamos estes dois parênteses retos. Para praticar os conceitos teóricos que vimos anteriormente, tenho aqui o exercício 1, em que tu tens que me dizer se na linha A, B ou C, se nós temos uma reta, uma semi-reta ou um segmento de reta. Coloca o vídeo em pausa, faz-te o exercício e de seguida já vemos a correção. Ao analisar a linha A, vemos que começa no ponto A e acaba no ponto B, ou seja, tem início e tem fim. Se formos ver aos apontamentos que fizemos anteriormente, quando tem início e tem fim, temos um segmento de reta. Então podemos dizer que na linha A é-nos apresentado o segmento de reta AB. Novamente, como estamos no caso de um segmento de reta, temos que colocar estes parênteses. Já na situação B, vemos que a nossa linha passa pelo ponto A e passa pelo ponto B, ou seja, não tem início e não tem fim. Quando isto acontece, dizemos que temos uma reta. Neste caso, dizemos que temos a reta AB. Na linha C, vemos que começa no ponto A e que passa pelo ponto B, ou seja, tem início e não tem fim. Quando isto acontece, novamente, temos o caso de ser-nos apresentado uma semi-reta. A semi-reta AB, mas temos que informar que é uma semi-reta e para isso colocamos uma bolinha na letra onde começa a semi-reta. A semi-reta começa na letra A, então colocamos uma bolinha na letra A. Muito bem, espero que tenhas conseguido perceber o conceito de reta, semi-reta e segmento de reta. Se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou esclarecer-te. Agora, vamos para a segunda parte teórica. Qual é a segunda parte teórica? Abordar a posição relativa das retas, ou seja, as retas interagem entre si, há retas que não se cruzam, há retas que se cruzam e para isso existem certas denominações. Relativamente à posição relativa das retas, nós temos retas concorrentes, que são retas que se cruzam, e temos as retas que não se cruzam, que são as retas paralelas. As retas paralelas têm sempre este aspecto, em que se elas continuam infinitamente e nunca se vão cruzar, enquanto que nas retas concorrentes elas cruzam-se. Dentro das retas concorrentes temos retas perpendiculares, retas oblíquas e retas coincidentes. Qual é a diferença entre cada uma delas? As retas perpendiculares cruzam-se e formam ângulos retos. Temos aqui um ângulo reto, aqui outro ângulo reto, aqui outro ângulo reto e aqui outro ângulo reto. Outra forma de identificarmos as retas perpendiculares é vermos que quando elas se cruzam fazem o aspecto de um sinal de mais ou de uma cruz. Relativamente às retas oblíquas, cruzam-se também num ponto, mas desta vez formam um X, ou seja, se analisarmos bem onde elas se cruzam, vemos que fazem um aspecto de um X. Quando isto acontece, dizemos que temos retas oblíquas. Mas afinal, o que são retas coincidentes? Retas coincidentes são retas que estão uma em cima da outra, ou seja, nós temos a reta A e a reta B uma em cima da outra. Claro que, estando uma em cima da outra, a única coisa que vemos é uma reta única, mas a partir do momento que na mesma reta temos duas letras, significa que temos duas retas, uma em cima da outra, ou seja, são retas coincidentes. Relativamente às retas concorrentes, nós podemos dizer que as retas concorrentes são de dois tipos. Temos as retas concorrentes que se cruzam apenas num ponto, que é o caso das retas perpendiculares e oblíquas, que se cruzam apenas num ponto, e podemos dizer que temos retas coincidentes, que são retas que se cruzam em todos os pontos. Todos os pontos são comuns. Se quiseres, podes tirar um print ou colocar em pausa para passar estes apontamentos, caso seja útil para ti. Agora, vamos para o próximo exercício. Muito bem, neste exercício, qual é o meu objetivo? Eu desenhei aqui algumas retas a interagirem entre si
e o meu objetivo é que tu digas se são retas paralelas, perpendiculares ou oblíquas. Na primeira situação, ou seja, na linha A, nós vemos que as retas cruzam-se. Ou seja, a partir do momento que as retas se cruzam, podemos dizer que são retas concorrentes. Como elas se cruzam apenas num ponto, ou serão retas perpendiculares ou retas oblíquas. Vamos relembrar que as retas perpendiculares formam um sinal de mais e as retas oblíquas formam um X. Se analisarmos bem a figura, vemos que o cruzar das retas forma um sinal de mais, ou seja, são retas perpendiculares. Na linha B, a primeira dificuldade que vocês poderiam ter é, mas as retas não se cruzam. Mas nós temos que nos relembrar que as retas são infinitas, ou seja, não têm início nem têm fim. Então, se nós prolongarmos esta reta, vemos que ela cruza-se. E ao cruzar com a reta B, vemos que forma um sinal de mais. Ou seja, temos novamente um caso de retas perpendiculares. Novamente, digo-te que se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários. Na situação C, novamente, vemos que as retas cruzam-se neste ponto em específico. Ou seja, podemos concluir que são retas concorrentes. E como se cruzam apenas num ponto, podemos dizer que são retas perpendiculares ou oblíquas. Tendo em conta que o cruzar destas retas que forma a letra X, podemos então dizer que são retas oblíquas. Na próxima linha, a linha D, vemos que estas retas não se cruzam. Assim, tendo em conta os apontamentos que fizemos, podemos concluir que são retas paralelas. Muito bem, agora na linha E, temos um caso similar ao da linha B. Inicialmente parece-nos que as retas não se cruzam, mas se continuarmos, vemos que as retas vão se cruzar neste ponto em específico. Como se cruzam num ponto em específico, podemos dizer que são retas perpendiculares ou retas oblíquas, tendo em conta que formam um aspecto de um X, podemos dizer que são retas oblíquas. O vídeo de hoje está terminado, espero que tenha sido muito útil e que te tenha ajudado. Deixa a tua opinião nos comentários, partilha com um amigo teu que tenha dificuldades a matemática ou que precise de melhorar as notas a matemática. Deixa o teu gosto, subscreve o canal e se quiseres mais vídeos como este, deixa nos comentários esse pedido.